O Café Monê está voltando, dessa vez com um dos intelectuais mais instigantes que a gente tem no âmbito do nosso Centro de Excelência Jean Monnet, o professor Rodrigo Marzano. Vamos rodar a vinheta e a gente começa o nosso podcast. Professor Rodrigo Marzano, que alegria tê-lo aqui. Você que é uma das figuras mais queridas hoje dentro da Escola Filosófica Mineira e que recentemente resolveu aderir também ao Centro de Excelência Jean Monnet em Estudos Europeus. Está começando um projeto de pós-doutorado, aliás, sob a minha supervisão, para me dar essa honra, dentro do espectro, do amplo espectro Jean Monnet. O Rodrigo Marzano é doutor em filosofia pela Universidade de Barcelona, é mestre em filosofia do direito pela UFMG, é um interlocutor muito querido do professor Joaquim Carlos Salgado, meu também, do professor Gonçalo Maios, de quem ele foi orientando na Universidade de Barcelona, defendeu a tese Macrofilosofia da Coesão e Teleologia da Paz, sobre o conceito de coesão econômica, territorial e social da União Europeia, e é hoje o diretor da Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo, onde nós vimos gravando os nossos podcasts do Café Monnet. Uma alegria tê-lo aqui, ou melhor dizendo, uma alegria estar aqui na sua casa, dialogando dessa vez com você. Grande, professora, nossa alegria de poder ser convidado para um espaço tão primoroso de aproximação, cooperação e universalidade, né? Já entrando aí na nossa seara de hoje e particularmente uma honra poder figurar aí com pessoas que realmente pensam não só Minas Gerais, não só o Brasil, mas o mundo e as suas fronteiras ou não fronteiras, né? Sempre me instiguei aí pela paz, desde o início da trajetória acadêmica, e fortemente fica para mim que o saber não tem fronteira, né? Que a gente começa pequeno, acha que consegue estar grande, e quando se percebe grande, se vê pequeno novamente. Como o Sócrates saber dizia, né? Só sei que nada sei, exatamente. Quanto mais eu sei que eu não sei. Isso, essa é que é a grande dinâmica, e só gratidão por poder aproveitar esse espaço de reflexão com pessoas tão inteligentes. A gratidão é nossa. Eu, inclusive, queria começar por uma indagação que eu acho que eu te fiz na banca de defesa de mestrado. Porque você é um estudioso da paz. Você estudou a teleologia da paz no doutorado, agora no pós-doutorado, a gente vai falar já do projeto de pós-doutorado, vai estudar uma ontologia da paz. Você é uma pessoa substancialmente da paz. Porém, você é uma pessoa de luta. Há um paradoxo aqui. Como é que alguém pode ser ao mesmo tempo da paz e da luta? Como é que alguém pode ser, ao mesmo tempo, um militante e substancialmente um militante da paz? Como é que você se vê? Então, essa provocação é a mesma da minha banca de mestrado, né? E, à época, eu respondi com muita tranquilidade, porque não são forças antagonistas. Você se preparar para a paz, né, é lutar por um mundo melhor, é se colocar em marcha para a cooperação, para universalizar o espaço de reconhecimento do outro enquanto agente construtor de algo do bem, né, de algo frutífero na sua vida e na vida do coletivo, né? Os primeiros filósofos já identificaram fortemente que todo o arcabouço humano é político. A gente não consegue se colocar no mundo sem a representação do outro, sem o confronto de ideias com o outro e sem se espelhar nos outros para construir uma sociedade cada vez melhor. Ninguém é livre sozinho. Para ser livre, eu tenho que estar em comunidade. Para ser livre, eu tenho que estar no Estado. Hegel que dizia, aliás, toda
O cidadão só é livre no Estado, fora do Estado não há liberdade. Mas aí não há lógica de síntese, né? Quando eu tô lá atrás no mestrado, eu ainda não tenho essa síntese. Mas né? agora tem, Agora tem, mas aí quando a gente pega a provocação lá do mestrado, ela ainda é instrumental do percurso acadêmico que eu quero fazer. Tanto é que tive a grande sorte, né, de encontrar aí com intelectuais na trajetória de visão e sistemática, né? Apesar do senhor não se colocar de forma alguma como analítico, né? Você faz toda uma história, toda uma história panorâmica, né? Da história, né? Parece pleonasmo, mas na realidade é isso, né? Na minha dissertação e na minha tese, eu absorvo isso muito dos intelectuais que leio, né? Joaquim Carlos Salgado, professor José Luiz Borges Horta, Obrigado. que fazem o quê? Um percurso panorâmico, né? E perpassam diversos momentos da história até chegar à síntese de Hegel, né? E no caso do Joaquim, a sua síntese própria logo depois, né? Que ainda está sendo desvendada por nós aí, a gente está tentando ler muita coisa, né? Você tem pesquisado a conexão muito direta da coesão, do conceito de coesão que a União Europeia trabalha em vários âmbitos, coesão política, coesão social, coesão econômica, coesão cultural, e a conexão dessa coesão de uma comunidade que se mantém unida, que é uma comunidade verdadeira, não me refiro à comunidade europeia, mas ao povo europeu, à cidadania europeia, porque me parece que é substancialmente disso que se está tratando, da tentativa de construir uma comunidade cidadã coesa, e a importância disso para a construção da paz. Como é que você vê o fato de que a Europa está envolvida novamente em um cenário de guerra, se bem que não dentro propriamente do espaço da União Europeia, mas em volta dela, com o problema que a gente vê na Ucrânia, o problema que a gente vê no Irã, o problema que a gente vê no Líbano, a destruição do norte da África. Como é que a gente pode pensar que estamos caminhando em direção à paz? Há uma teleologia da paz, né? Há um destino, um elemento teleológico da paz, precisamos caminhar em direção à paz, e ao mesmo tempo parece que estamos vivendo um momento histórico no mundo tão complexo, uma vez que a guerra é que vem se colocando e não necessariamente a paz. Como é que você, como um estudioso da paz, enxerga esse momento histórico, essa quadra histórica pela qual a gente está passando? Então, professor, no micro e no macro, todos os geopolíticos que olham a paz, quanto mais se afastam, né, do implicar local, conseguem ampliar o horizonte. E todos falam assim, o momento de paz é um hiato entre duas guerras, nós estamos sempre em guerra, né? Eu não gosto muito dessa afirmação, porque eu acho ela de lubridiar as pessoas e colocar-se em retaguarda, em uma lógica pessimista, isso mesmo. Eu sou da lógica otimista, de que nós estamos caminhando cada vez mais para a não guerra, né? Agora, os conflitos existem e têm que ser resolvidos, dirimidos. Tem conflitos que são internos e tem conflitos que são externos. O senhor tem uma leitura, inclusive, aprimorada, né? Todo esse conflito é externo à Europa hoje. A Europa tem horror à guerra, é por isso que ela se sedimentou como uma comunidade que tenta se orientar para a paz. A crítica que nós fazemos na tese aí é que a paz se configurou documentalmente na União Europeia com o arcabouço de quando a União intervém em algum território para restabelecer a paz, ser meramente comercial. Não preparar as pessoas para uma formação humana para a paz, para trabalhar
o filosófico instigar as pessoas a querer a paz, né? Mas ela está interessada em restabelecer o território, o comércio e a dinâmica própria de nação em relação econômica às outras nações. É como se você estivesse nos dizendo, em termos de geopolítica, que a geoeconomia é mais importante, ou tem sido mais importante que a geocultura, que a coesão, para ficar no seu subtítulo de tese, que a coesão econômica e a coesão territorial acabam ficando priorizadas em relação à coesão social e à coesão cultural. Isso, inclusive. E o que a gente pode fazer? Inclusive os fundos de financiamento, né? A gente trabalha lá na segunda parte da tese, que eles são totalmente orientados para reconstruir esse espaço e não para construir o espaço de formação do humano para a paz. Uhum. Né? Então, a grande crítica que a gente coloca e aponta como possibilidade de melhoria para a reflexão da União Europeia na paz e a contribuição que a tese tenta ensejar é que as pessoas têm que se formar para a paz e que a União Europeia podia se esmerar, se colocar disponível e se esforçar para formar as pessoas para a paz. E não só para depois do leite derramado com o conflito, intervir para restaurar, né, o que precisa ser restaurado para conexão com as outras nações, que é fundamentalmente comércio. Essa ideia é uma ideia de uma cultura voltada para os direitos humanos, para o cultivo e para a realização dos direitos humanos. E a melhoria constante do ser humano enquanto reconhecedor, né, do outro como um bem para si próprio. Né, de que a coletividade me melhora e que eu melhoro a coletividade de acordo com a nossa evolução, tanto pessoal quanto coletivo. Ela se dá nesse biômio. Como eu tinha dito, é um privilégio poder ter o professor Rodrigo Marzano como interlocutor. Vejam a sabedoria do que ele acaba de ensinar para nós. É essa questão da universalidade como agente global, né? Daí essa é a minha esperança e a de muitos estudiosos quanto à paz, né? De que a esperança é o ser humano, a construção da dignidade da pessoa humana e esse aprimoramento. Tem vários pessimistas que vão falar que o humano se orienta cada vez mais para o pior. Né? Otimistas como eu vão falar, subsidiar, argumentar e pensar elementos da realidade para provar cientificamente, igual a gente tenta esboçar e descrever na tese, né, que o humano se orienta para o melhor. Cada vez está melhor. Você, com a sua experiência internacional, já tendo passado alguns anos na Universidade de Barcelona, tendo vivido a experiência da internacionalização, tendo participado lá no seu tempo de doutoramento e agora depois de iniciativas de cooperação acadêmica, à frente da direção da Escola de Contas e Capacitação do nosso Tribunal de Contas, como é que você vê esse imenso desafio de construir um diálogo permanente para a paz? Trajetória. Se começa em um ponto e a trajetória é totalmente orientada para isso. Hoje eu estou como diretor, né, da Escola de Contas, que é uma escola de governo. Ela é uma escola fundamentalmente de universalização do saber, né, e de cooperação do saber, que é construir a paz entre os entes. Né? A gente mexe com os municípios, com lideranças políticas de diversos espectros que precisam de conhecimento em diversos níveis, né? E esses conhecimentos se articulam. Eles se articulam muitas vezes enquanto conflito. E a escola parte do saber para dirimir esses conflitos.
Toda a minha trajetória foi orientada para chegar onde cheguei hoje. E eu acho isso interessantíssimo, né? Quando eu começo a defesa da tese em Barcelona, é muito significativo porque parte de uma experiência muito particular, né? Na minha comunidade local, no início dos meus estudos, ainda no ensino fundamental, né? Antes da 8ª série, eu já sabia que gostava da paz. A partir da 8ª série, com uma feira de cultura que trabalhou a Grécia, aí eu tive acesso a Platão, né? E li a República. Ali eu encontrei o gancho de trajetória, que o saber não tem fronteiras e que eu poderia avançar cada vez mais. É por isso que eu até brinco, né? Minha mãe fala assim, ó, falava, né? Não sei para que você estuda tanto, mas já que você gosta, eu sempre vou te apoiar. Aí eu falava com ela que é porque não ocupa espaço e por várias vezes a gente não sabe onde vai chegar, né? Então é o que mais me instiga, a esperança de sempre ter mais no horizonte, né? É essa esperança que te levou a se propor a fazer um pós-doutorado conosco na UFMG, com esse novo projeto. O novo projeto se chama Ontologia da Paz e Fenomenologia da Coesão. Ainda coesão e paz, paz e coesão. Fundamentos existenciais para uma ética da convivência planetária do reconhecimento. É isso? E o que você nos diz sobre esse projeto que está começando agora no Centro de Excelência Jean Monnet? É um dos projetos principais que o Jean Monnet está desenvolvendo agora, né? É bondade do senhor, né? Não, bondade não, é reconhecimento. Nós temos vários, não é bondade, é reconhecimento. Vários reconhecimento não é bondade. O reconhecimento aí que a gente quer chegar, na realidade, é a perspectiva hegeliana, né? E vamos buscar fazer essa trajetória, né? Ontologia, claro, vai estar ligado aí a tudo que o Padre Lima Vaz construiu, né? E o arcabouço do projeto e a esperança, porque muitos já até me perguntaram, né? Você vai desdizer tudo aquilo que você disse na tese? Aí eu falei, não, a dinâmica é de continuidade, mas a gente parte do parâmetro oposto, porque reconhecer, né, olhar para o outro, inclusive do espaço aonde o outro te olha, né? E a gente só vai conseguir, pelo menos até hoje, né? Pode ser que eu encontre algum autor na frente, mas pelo menos até hoje a gente só conseguiu encontrar isso em Hegel. Não a síntese fiel de olhar o outro a partir do lugar dele. É como se... E olhar-se a partir do lugar do outro. É como se a gente só conseguisse se enxergar quando está refletido no olhar alheio, né? É como se a gente fizesse o nosso próprio espelho, a nossa própria especulação no olhar do outro. Eu só consigo me enxergar através do seu olhar, você só conseguirá se enxergar através da contemplação que eu faço sobre você. E me conta uma coisa, e a macrofilosofia, onde é que entra nisso? Com ferramenta. Gonçalo Maio Salsona dos mais extraordinários intelectuais que eu já encontrei na vida. De fato. Ele é um gênio. É difícil a gente encontrar figuras tão geniais. Nós somos abençoados, porque nós conhecemos muitos gênios do nosso tempo e temos a oportunidade de conviver com eles. Gigantes do pensamento, gigantes da vida pública, como a gente convive, e temos entrevistado aqui no nosso podcast também, felizmente. Mas virá, vamos fazer uma entrevista com ele no podcast também. É um grupo fortíssimo, né? E de várias estrelas, mas o Gonçalo eu acho que é uma constelação inteira. Ele traz uma ferramenta que eu, enquanto pesquisador, me aproprio, e inúmeros pesquisadores que a gente conhece, que orbitam aí pelo grupo,
né, se apropriam para instrumentalizar suas pesquisas. Então ele criou uma grande ferramenta, né? A macrofilosofia amarra interdisciplinarmente conceitos que a gente não conseguia trabalhar isoladamente, né? E ele cria essa ferramenta de uma maneira muito leve, né? No meu caso, por exemplo, a ideia de coesão não me permite uma leitura meramente do direito, não me permite uma leitura meramente da filosofia, não me permite uma leitura meramente da sociologia, né? Mas me obriga a articular essas áreas de conhecimento, né? E eu precisava de uma agulha para costurar essa coxa de retalhos. E essa agulha aparece já no primeiro contato com o Gonçalo, quando eu tenho a oportunidade de, pela UFMG, né, estar no colóquio filosófico que ele realiza todo ano, né, e que o grupo de pesquisa entre a Universidade de Barcelona e a Faculdade de Direito da UFMG realiza, né, e foi uma mágica, porque já no primeiro contato eu falei assim, olha, um sprint muito forte do que eu precisava para conseguir estudar o que eu queria, né? A paz já não cabia em si em uma única disciplina, né? E eu precisava de um outro óculos, um outro olhar para conseguir sintetizar o que eu queria, mas me deu essa ferramenta, né? E assim, tanto é que ele, desde seu doutorado, tenta desgastar essa ferramenta e acabar com ela e não consegue, né? Toda a sua pesquisa, que cresce cada dia mais e aparece em diversos cenários, né? Agora com o advento aí, da inteligência artificial, ele empresta a macrofilosofia para fazer leituras de um novo tempo, que a gente, enquanto pesquisadores e leitores, não tinha antigamente, né? Há 40 anos atrás, né? Hoje mesmo, escutando no carro a CBN, tinha uma crítica muito forte à inteligência artificial e aos livros que estão sendo escritos com ferramentas de inteligência artificial. Aí um pesquisador, né, da USP estava rebatendo, falando, olha, mas a gente jogou na mesma ferramenta que diz que identifica textos de inteligência artificial, né, textos clássicos, e a ferramenta acusou que grande parte é feito por inteligência artificial. Então, ele fazia a grande crítica de que toda inteligência é humana, que a ordenação das informações é outra coisa. Eu tenho sempre a impressão que não deveria se chamar inteligência arcial. Não devia ser inteligência de burra, informações. Né? Não devia ser inteligência porque é burra. Porque inteligente é só humano. Burrice, inteligência é inteligência. Eu queria te fazer duas últimas perguntas para a gente concluir. Uma muito importante. Bom, não sei qual das duas é mais importante, mas uma é mais perniciosa que a outra. Vou fazer a mais simples antes. Quando é que a gente vai ter a macrofilosofia da coesão e teleologia da paz publicada? Bom, é um projeto em curso, né? A editora Fórum topou a publicação. Notícia em primeira linha. E primeira mão de novidade. Graças a Deus aí, né? Vai ter prefácio da professora Edilene Lobo, ministra Edilene que Lobo, foi presidente da minha banca, o pós-fácio do professor Gonçalo, que foi orientador. E nós vamos trabalhar uma apresentação aqui do presidente do tribunal, né, de contas, que faz parte da minha trajetória acadêmica também. Foi seu professor, Durval Ângelo Andrade, foi né? Meu professor, foi um dos nossos convidados aqui no podcast também, né? E muito me honra, né, a publicação pela Fórum. Primeiro porque é referência jurídica no país, tem distribuição,
né? E vai dar visibilidade a um pouco daquilo que eu tento refletir. Então, também vai ser... Mas a notícia é excelente. A Fórum é uma editora de primeira linha, maravilhosa, muito boa escolha. Mas eu tenho uma outra pergunta. Você é bacharel em filosofia e em direito, mestre em filosofia do direito, doutor em cidadania e direitos humanos por Barcelona, agora está entrando no pós-doutorado em direito da UFMG. Eu te pergunto, entre 3 gigantes, qual dos 3 realmente faz a sua cabeça? Atenção para os 3 nomes. Agostinho, Kant e Hegel. Qual dos 3, na verdade, é o seu filósofo de cabeceira, Rodrigo? Então, ainda bem que a gente tem acesso a intelectuais brilhantes, né? O professor José Luiz Borges Horta me mostrou a possibilidade de um panorama sem fronteiras, né? E do meu modo de ver, é uma dinâmica de continuidade. Santo Agostinho se debate com vários temas em seu tempo e espaço, né? Um deles é a paz. Eu uso, inclusive, um capítulo inteiro na tese para falar sobre a paz de Santo Agostinho. Depois, Kant instrumentaliza isso para o direito, aproveitando conceitos também agostinianos e de outros autores, né? E Hegel sintetiza todo mundo. Então, assim, não existe cerca, né? Não sou um homem de muitas paixões, sou um homem de uma paixão só, a fronteira do conhecimento que o senhor me ensinou que não existe. A vanguarda vive na fronteira mesmo, né? Intelectuais de vanguarda, o lugar deles é nas fronteiras do pensamento, sem dúvida nenhuma. Alargando o pensamento, alargando os horizontes. Eu tenho toda uma vida espiritual agarrada em Santo Agostinho, né? Tanto é que meu filho leva o nome de Santo Agostinho, né? Foi batizado como Aurelius Augustinus, em latim, por toda a experiência religiosa que eu tenho, né? Com a congregação dos padres agostinianos, né, que formaram o ser humano que hoje está aqui na frente do senhor participando desse podcast. Santo Agostinho instrumentalizou muito do que eu queria da dinâmica de me aproximar de fato do conhecimento, né? A perspectiva do humano, desde criança, é nunca mais ser enganado. Né? A criança se engana muito fácil quando se coloca curiosa a aprender. Né? Um determinado nível de percepção e conhecimento nos leva a não nos enganar mais. Eu, quando passei de Santo Agostinho, eu percebi que eu podia não mais ser enganado, né? Mas ler a realidade do meu entorno, né, com elementos que me permitissem ter acesso ao real, e não mais ao que queriam me falar sobre o real. Então, a mágica sempre aconteceu depois de Santo Agostinho, mas minha única paixão é o conhecimento. Aí. O senhor me ensinou que não tem fronteiras. E a magia do conhecimento. Que alegria poder dialogar com você. Quero agradecer muitíssimo na sua pessoa a Escola de Contas, que tem cedido para nós os estúdios para fazer a nossa gravação. Agradeço ao Cristiano, ao Luiz Otávio. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse momento mais uma vez. Rodrigo, muito obrigado pelo diálogo. Que seja um diálogo de muitas décadas ainda pela frente. O Café Monet volta em outros momentos para a gente dialogar ainda mais. Muito obrigado. Obrigado, professor. E colocamos a escola à disposição dessa cooperação, né?
ela é uma ferramenta que tem que ser ocupada por diversos espaços de diálogo e de conhecimento. Então, por isso a gente se coloca aí como parceiros, né, da UFMG, do Centro de Excelência Jean Monnet, e muito nos honra tê-los aí na nossa casa, fazendo essas brilhantes discussões. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês.